Vamos para o momento da palavra, segundo Crônicas, capítulo 20, versos 26 a 30. E o tema de hoje: quem será você depois que essa crise passar? Quem será você depois que essa crise passar? Você já pensou? Estamos vivendo um momento atípico? Sim. Um momento diferenciado? Sim. Estamos vivendo um momento de incerteza? Sim. De ameaças? Sim. Todos nós estamos preocupados com a questão desse vírus mortal que tem ceifado algumas vidas, e a propagação, a divulgação, todas abatem o nosso coração. A mídia, a imprensa, de uma maneira geral, tem potencializado os efeitos negativos desse vírus chamado Covid-19 no mundo todo. A pandemia, as orientações de autoridades sanitárias, as nossas restrições, nós perdemos um pouco da nossa liberdade, não temos a liberdade de fazer como fazíamos antes, as visitas, os encontros. Até mesmo aqui no culto, a gente não pode nem se abraçar nesse dia do pastor, não pode dar um abraço, o nosso carinho, o nosso aperto de mão. Na hora das confraternizações aqui, nós temos que ficar olhando um para o outro, embora a vontade seja grande. Quanta coisa mudou nesses últimos tempos, nesses últimos meses. A nossa igreja começou a evitar o culto aqui dia 19 de março. Estamos até agora, hoje, após o culto, tem uma reunião para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas são tempos difíceis que nós temos que pensar como nós vamos sair de tudo isso. Quem será você depois que essa crise passar? Como você vai sair dessa situação toda? Vamos ler aqui então, segundo Crônicas, capítulo 20, versos 26 a 30. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Então nós pegamos apenas um pedaço desse relato do período de Josafá, rei de Judá, capital Jerusalém. Estamos aí em torno do ano 873 a.C., reinado de Josafá. Josafá começou a reinar com 35 anos, e durante 25 anos ele reinou sobre Judá, tendo como capital Jerusalém. Durante o seu período, Deus abençoou o reino de Judá, porque ele tomou providências, decidiu coisas importantes para o reino, fortaleceu o reino, mas ele não deixou de passar crise, ele não deixou de passar dificuldades. E a pergunta inicial: o que houve antes do Vale de Beraca? Esse Vale de Beraca significa louvor. Beraca é uma palavra que significa louvor ou bênção. Então, antes deles chegarem no Vale de Beraca, ou no Vale da Bênção, no Vale do Louvor, eles passaram crises, eles passaram dificuldades, eles passaram lutas. O que nós destacamos agora com a leitura foi exatamente o momento da alegria, o momento da vitória, o momento da paz, o momento da satisfação. Mas esse momento foi precedido de muita luta, de muita dificuldade. O que houve antes do Vale de Beraca? O que houve antes? Aqui no texto, no capítulo 20, já descreve o que aconteceu. Houve uma movimentação de tropas em direção à capital Jerusalém. Houve então
uma investida militar contra o reino. E ali então essa crise começou com essas informações. Informaram ao rei que um grande exército vinha contra a cidade de Jerusalém. E quando Josafá recebeu a informação de que essa situação estava começando, ele foi para o templo do Senhor e ali ele buscou a presença. Então, como começou essa crise? Uma ameaça externa. Amonitas, moabitas, moradores das montanhas de Seir estavam vindo num grande exército contra Jerusalém para destruir a cidade, para dominar o reino. Uma investida militar contra a cidade de Jerusalém, contra a capital do reino de Judá, contra o reino que Josafá era o líder. E aí vocês veem como são as coisas. Esses moradores que vieram, esses militares que vieram de Amon, Moabe, eram parentes. Eram parentes, porque Amon e Moabe são descendentes de Ló. A gente lendo a Bíblia no livro de Gênesis, a gente vê que, por exemplo, como que começou, como que Moabe nasceu. Moabe foi o filho. Foi uma situação até interessante, né? Porque depois que Ló sai de Sodoma, ele vai morar numa cidade chamada Zoar. E depois ali, que a cidade é destruída, Sodoma é destruída, ele perdeu a mulher dele, que olhou para trás. Ficou somente ele e as duas filhas. Os genros também não quiseram sair de Sodoma. Quando Ló foi avisado que Sodoma seria destruída, Ló foi atrás dos seus genros e avisou para eles: olha, vamos sair porque a cidade vai ser destruída. Mas os genros de Ló caçoaram de Ló, pensaram que era brincadeira e não aceitaram o convite para sair de Sodoma. E aí os anjos forçaram Ló, a sua esposa e as suas duas filhas a saírem dali por amor a Abraão, a criança que havia, e eles saíram dali quase que empurrados. A ordem era para que eles não olhassem para trás, mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Ló ficou somente ele com as suas duas filhas. E eles foram embora. Aquele momento de perda, de perder os seus bens, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu suas referências. Ló foi embora e foi morar numa montanha. E chegando nessa montanha, ali não tinha habitantes em volta. E as filhas de Ló pensaram: como é que nós vamos gerar filhos? Nós não temos como ter filhos. E a Bíblia diz que as filhas de Ló, a mais velha, deu bebida para Ló e concebeu do próprio pai. Esse primeiro filho que nasceu de uma situação adulterina, errada, esse primeiro filho que nasceu se chamava Moabe. E a mesma coisa aconteceu com a irmã mais nova. Ela orientou a irmã mais nova a dar bebida para Ló, e ela concebeu também, e aí nasceu Amon, Moabe e Amon, descendentes de Ló. E eles então ali proliferaram, se organizaram, se situaram a leste do Jordão e se formaram ali um povo, né, a leste do rio Jordão. Quando o povo de Deus saiu e quando Moisés queria, isso já é muitos anos depois, queria atravessar aquela região e pediu licença para passar nos territórios de Moabe e de Amon, eles não permitiram. Eles recusaram ajuda, não quiseram dar ajuda para o povo de Deus atravessar, e eram parentes. E aí então, agora já no tempo de Josafá, bem depois vem essa história novamente. Amon e Moabe se levantaram juntamente com os moradores da montanha de Seir, estavam vindo num grande exército para combater os seus irmãos, os seus parentes. A crise veio dessa forma. Josafá então estava para enfrentar os seus próprios parentes. E às vezes as crises vêm dentro da família, né? Vem da própria casa da pessoa, vem dentro da família da pessoa. São pessoas às vezes que estão até perto da gente, que a gente espera muitas vezes a mão estendida de ajuda, de favor, e essas pessoas não estendem a mão, não ajudam, não colaboram.
não procuram minimizar o sofrimento do outro, pelo contrário, inflige ainda mais sofrimento àquelas pessoas que são da própria família. Infelizmente isso aconteceu e continua acontecendo hoje. Então a crise antes do Vale de Beraca foi exatamente essa conjuração de militares que iriam tomar a cidade de Jerusalém. E nessa crise eles estavam sujeitos a uma dominação militar, estavam sujeitos a perder suas vidas, estavam sujeitos a perder sua liberdade, a perder o território, a qualidade de vida também ia decair, e principalmente a restrição ao culto, porque seriam dominados e os cultos seriam proibidos. Então veja como que a crise estava chegando de uma maneira assustadora, estava chegando a galope sobre o reino de Josafá, sobre a cidade de Jerusalém. E aqui no verso 2 então diz: informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto, já está em Azazon Tamar, em Engedi. E alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E aí reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Sentou na Assembleia de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Então, essa ameaça externa veio dos próprios parentes, que iria dominar a cidade de Jerusalém. Mas a atitude foi determinante aquela crise, aquela dificuldade. De onde veio a solução para a crise de Judá? Veio diretamente de Deus. Aqui vocês veem Josafá orando, buscando a direção de Deus. Josafá provocou o céu com a sua oração. Diante de uma luta, diante de uma pandemia, diante de um problema que nós passamos, nós temos que provocar o céu com a nossa oração. E foi exatamente isso que Josafá fez. Ele, na sua oração, ele diz: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. O nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Veja que Josafá está provocando o céu, está lembrando a Deus as alianças. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E aí ele continua falando na sua oração: mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes das montanhas de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, a atitude do rei Josafá diante da informação de que um grande exército estava se aproximando da cidade, ele provocou o céu. Ele fez a sua oração embasado nos fatos tremendos de Deus, na palavra de Deus, nas coisas que Deus já havia feito no passado, lembrando a Deus a aliança que havia entre o povo de Deus e o próprio Deus, firmado por Abraão. A oração, a busca. Deus então respondeu à oração de Josafá. No capítulo 20, versos 14 a 17,
Nós vemos aí então que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Metanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então Deus ouviu a oração de Josafá, levantando Jaziel no meio da congregação, uma palavra que era a palavra de Deus para eles naquele momento, dizendo para eles: vocês não precisam ficar preocupados, porque nesta batalha vocês não vão precisar lutar, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então aqui você vê a resposta de Deus a esse clamor de Josafá. Josafá confiou nessa resposta de Deus. Confiou. Versos 18 a 21, ele continua dizendo: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e todo o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Crise, irmãos, crise. O povo enfrentou essa crise terrível desses inimigos que se aproximavam, inimigos que nasceram dentro de suas próprias descendências, se levantaram contra o povo de Judá naquele tempo. Crises se levantaram, e Josafá soube como lidar com essas crises. E as crises sempre têm, então, três coisas. Crises têm uma causa. Qual era a causa? A invasão militar que ele estava sofrendo. A crise também tem um aprendizado. Nós precisamos aprender com as nossas crises. Josafá era alguém muito bem preparado na palavra. Por isso ele soube agir na hora da crise. Ele, antes de começar essa crise, ele já tinha mandado instrutores para informar, para formar a nação com a palavra de Deus. Ele mandou os levitas ensinar a Bíblia no reino de Judá. Ele estabeleceu os juízes em diversas cidades de Judá para poder ensinar a lei e também ouvir as dificuldades, as lutas do povo e julgá-los com retidão, com verdade, com justiça. Então, antes da crise acontecer, Josafá já estava se preparando para aquilo. E eu entendo que a nossa igreja também, antes da gente passar por esse momento de pandemia, nós já estávamos sendo preparados por Deus. A nossa igreja já estava experimentando um período de maior oração. Os nossos cultos de oração na quarta-feira estavam muito bem frequentados. Nós estávamos sempre fazendo os jejuns e as vigílias, isso antes da pandemia chegar. Então nós já estávamos preparando os nossos corações para esse momento. Deus já estava preparando sem que soubéssemos. Deus já estava preparando a nossa igreja para vencer esse momento de dificuldades. Um outro fator importante foram os pequenos grupos multiplicadores. A nossa igreja se reunia com os nossos PGMs durante a semana. Os irmãos já estavam tendo esse hábito de, dentro das suas casas, estudarem a Bíblia, de aprenderem a palavra de Deus. E quando nós fomos apanhados nessa situação da pandemia, do isolamento social, em que nós não estávamos
em condições mais de nos reunir congregacionalmente, nós já tínhamos essa experiência prévia, que já era Deus trabalhando no coração da Igreja Batista em Guarapu, preparando a igreja para esse momento difícil. E quando chegou o momento da gente tomar a decisão, o Senhor falou conosco que o templo não deveria ficar fechado. O templo deveria se manter aberto pelo menos 2 vezes por semana. Nós não iríamos fechar o nosso templo e deixar a igreja em casa fazendo contato somente pela internet, cada um na sua casa. Nós teríamos que vir aqui ao templo pelo menos 2 vezes por semana. E isso tem sido feito e Deus tem honrado a decisão da igreja para que ela atravessasse esse momento de dificuldade. Então toda crise tem lições aprendidas. Toda crise tem ensinamentos que nós precisamos aprender. Tem também, irmãos, consequências, lições aprendidas que nós temos que levar para o futuro. Nós temos que pensar agora o que nós estamos aprendendo de tudo isso. O que nós estamos aprendendo de tudo isso? Uma lição a ser aprendida: a solução de uma crise começa antes que a crise aconteça. Eu fico preocupado com aqueles membros que estão completamente desconectados da igreja, que não têm acesso. Hoje mesmo aqui a irmã Ana Lúcia disse: eu não tenho acesso, mas a minha filha tem. Alguns irmãos da nossa igreja não têm habilidade para o acesso online, aos cultos, mas tem parentes, tem pessoas próximas que podem ajudar para que você mantenha esse contato com a sua igreja. Mas tem outros que não estão nem preocupados com isso, que a gente não vê participando do grupo membros de IBG, não vê nos momentos de oração, não está também colaborando com as suas orações na hora dos cultos, né? Então a gente tem que trabalhar nesse momento para tirar as lições importantes que nós precisamos tirar daqui. Nós não sabemos o futuro, mas nós sabemos que com a nossa postura, com a nossa atitude hoje, nós podemos mudar o nosso futuro, nós podemos transformar a nossa realidade. Nós temos que ter uma visão de futuro para sairmos dessa crise fortes e abençoados. É como aquela árvore cuja copa ela é açoitada pelos ventos. Quanto mais forte é o vento na copa da árvore, mais forte se torna a raiz. Nós estamos açoitados pelos ventos contrários hoje em dia. As dificuldades são maiores. E isso faz com que as nossas raízes sejam mais fortes. Mas aqueles que não têm base nenhuma, aqueles que não plantaram nesse tempo de vento forte, o que vai acontecer? Vai arrancar a árvore, vai tirar fora. E muita gente vai deixar de ter conexão com a Bíblia, com a palavra, porque não aprofundou a sua raiz, não se preparou para esse momento difícil. Então, mas esse momento de ventos fortes é para a gente fortalecer a raiz, para estarmos mais fortes, para crescermos espiritualmente, para aprendermos mais com a palavra. A vida espiritual é a base da solução de toda a crise. Notem que no momento da dificuldade, Josafá procurou refúgio na palavra. Josafá procurou refúgio na oração. Josafá procurou refúgio na revelação de Deus. Jaziel disse: vocês não precisarão lutar. Essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. A mesma coisa nós encontramos com relação à obra do Senhor Jesus. Nós não temos que batalhar contra as coisas, nem lutar para vencer qualquer coisa, porque essa batalha não pertence a nós, pertence ao Senhor Jesus. E precisamos ter uma visão de futuro durante a crise. Um dos ensinamentos interessantes que a gente pode destacar aqui é sobre a experiência de um médico psiquiatra, Viktor Frankl. Nasceu em 1905 e faleceu em 1997. Ele sobreviveu aos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E em setembro de 1942, Viktor Frankl, sua mulher grávida e demais familiares judeus foram deportados para diferentes campos de concentração, e ele recebeu
uma tatuagem com o número 119-104. Libertado no fim da guerra, em abril de 1945, Viktor Frankl tomou conhecimento de que a sua mulher morreu de esgotamento. E além da sua esposa, que estava grávida, que morreu, foi obrigada a abortar, os seus pais também morreram dentro do campo de concentração. Durante a prisão, Viktor Frankl tomou uma decisão. O que eu vou fazer diante dessa realidade tão dura e tão difícil? Ele firmou seu espírito com o propósito de aprender a lidar com o sofrimento e a crise. Sendo ele médico, psiquiatra, ele usou esses conhecimentos para aprender a lidar com o sofrimento e a crise. Então, a crise para ele não era mais a crise. A crise para ele já era um ensinamento. Segundo Frankl, existiria no ser humano um desejo e uma vontade de sentido. Para ele, a vida se mantém quando se tem plenitude de sentido. E ele então, depois que sai dessa situação, ele escreve um livro chamado A Busca do Homem por Sentido. Esse livro você pode baixar na internet, tem inclusive em PDF. Você pode ir lá, colocar em Busca do Homem por Sentido, de Viktor Frankl. E ele relata as suas experiências como interno de um campo de concentração, descrevendo o seu método psicoterapêutico para encontrar sentido em todas as formas de existência, mesmo as mais sórdidas, e daí uma razão para continuar vivendo, em suas próprias palavras. Ele diz o seguinte: o homem, por força de sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. O homem, por força de sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Ou seja, ele trabalhou muito essa questão do sentido. Sentido da vida. Qual é o objetivo da vida? Se nós pegarmos a realidade que nós estamos vivendo e vestirmos essa camisa do fracasso, da derrota, do sofrimento, da falta de futuro, da incerteza, nós pereceremos. Precisamos ter um sentido. Foi exatamente isso que ele experimentou. Nos campos de concentração, ele colocou no coração o desejo de vencer aquela realidade, aprendendo com aquela realidade. Cada dificuldade, por pior que fosse, tinha um ensinamento que ele escrevia, que ele anotava. E depois ele transformou tudo isso em livro. E por ele estar vivendo por essa ótica do sentido, ele conseguiu sobreviver a todas aquelas dificuldades de um campo de concentração. Ele viu muita gente morrer, inclusive a esposa, a filhinha que morreu, né, da esposa que estava grávida, os seus pais morreram. Então ele transformou tudo isso numa grande experiência, e a conclusão que ele chegou é que o homem precisa de sentido. Irmãos, e nós temos o sentido de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Ele veio aqui mostrar o seu corpo ressurreto para que a gente veja que a nossa vida, ela não acaba aqui, ela não termina aqui. Nós temos um sentido espiritual, e esse sentido espiritual deve estar no nosso coração, principalmente nessas horas de maior dificuldade, para que a gente não venha vestir a camisa do mundo, a camisa das dificuldades, mas olhar para frente. Existe um sentido maior nas coisas. Como é possível a vida, apesar de todos os aspectos trágicos da existência humana? Então a filosofia do Viktor Frankl é fundamentalmente otimista, baseada na crença, fruto de sua experiência pessoal, de que o fim último da existência humana tem uma meta fora do próprio indivíduo, fim este que lhe dá o sentido da própria existência. Ele diz aqui: o fim último da existência humana tem uma meta fora do próprio indivíduo, fim este que lhe dá o sentido da própria existência.
Ou seja, se durante esse tempo da crise ela está me dobrando, me jogando para baixo, me jogando no chão, me pisando, e eu estou aceitando viver dessa forma, eu não estou exercendo uma distinção ímpar que Deus me deu. Ele colocou esse sentido da eternidade no meu coração. Ele colocou a visão da vida eterna no meu coração. Ele colocou o sentido da nossa existência não nas coisas materiais que nós estamos preocupados se vamos ter ou se não vamos ter. O sentido maior da vida não é esse. O sentido maior da vida é você glorificar o nome de Deus. E foi exatamente isso que nós encontramos em Josafá. Na hora da crise, ele poderia ter recorrido ao seu exército. Um exército de mais de 1 milhão de homens. Poderia reunir os seus oficiais e tomar decisão: vamos enfrentar os moabitas, os amonitas e os moradores da montanha de Seir. Mas ele buscou o sentido nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Ele se dobrou diante de Deus em oração, ele mexeu com o coração de Deus com a sua oração, lembrando os fatos que Deus já havia feito no passado, mostrando esse sentido que Deus já havia dado ao seu povo no passado. Foi resgatado por ele naquele momento de crise, e ele buscou então nas revelações de Deus o sentido maior para aquele momento. E o mais importante, ele confiou naquilo que Deus revelou, palavra que Deus deu a Jaziel, dizendo que aquela batalha não seria deles, mas era uma batalha do Senhor. Então, nesta manhã, o que nós queremos destacar é que essa batalha, irmãos, não é nossa, essa batalha é do Senhor. E você precisa resgatar o sentido maior da sua vida nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na palavra revelada, na revelação do Espírito Santo de Deus. São essas coisas que precisam fazer brotar no seu coração o sentido maior da vida, e não apenas ficarmos aqui olhando o que vamos perder ou o que vamos ganhar, se vamos perder ou se vamos ganhar, ou como vamos sobreviver a isso ou aquilo. É claro que tudo isso vem como consequência, mas o sentido maior precisa estar no nosso coração. Exatamente isso que Viktor Frankl fez quando ele atravessou os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Foi exatamente isso que Josafá fez no momento em que ele se sentiu cercado pelos inimigos. Ele buscou sentido nas coisas eternas, nas coisas de Deus, na oração, na palavra, na revelação de Deus, e principalmente ele confiou e descansou no Senhor. Esse descanso que vem de Deus é o descanso que nós precisamos para refrigerar a nossa alma nesses tempos de pandemia. O descanso de que você está firme no Senhor. O descanso de que o Senhor há de sustentar a sua família, há de sustentar a sua casa, há de sustentar o seu lar, há de sustentar o seu futuro. Esse descanso vem para o seu coração e faz com que você ganhe forças para você vencer as adversidades nesse momento. Mas se você deixar o mundo abater no seu coração, cada vez mais você vai se aprofundando na crise, vai abaixando cada vez mais para o chão. E não foi assim que Josafá fez. Josafá buscou um sentido maior nas coisas de Deus. E o Senhor realmente peleja por aqueles que creem, por aqueles que confiam nele. No texto nós não lemos, mas aqui diz que Deus agiu no momento em que eles começaram a louvar ao Senhor, a dar graças a Deus. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, foi a ordem de Josafá ao seu exército. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Ou seja, os inimigos que vinham para destruir o povo de Deus, eles próprios se destruíram, a partir deles mesmos, de dentro deles mesmos. A mesma coisa é hoje. Não precisamos temer, não precisamos ficar apreensivos. O nosso sentido maior é na eternidade.
O nosso sentido maior é na oração. O nosso sentido maior é na vida espiritual. O nosso sentido maior é que tudo já está garantido pelo Senhor. Porque esta peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Os inimigos então todos pereceram. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, é aí que nós começamos o texto hoje, o vale do louvor e o vale da bênção. Ou seja, eles depois encontraram somente os corpos mortos, porque eles próprios, por eles mesmos, inimigos do povo de Deus, por eles mesmos, eles se destruíram. Então, no meio dessa crise, você que está pensando que tudo se acabou, você vai ter oportunidades, você vai olhar chances, você vai olhar portas abertas, que Deus vai abrir para você, para te guiar em todo o seu caminho, porque você confia nele, porque você confia na palavra dele. Assim, irmãos, podemos ver que esse vale de Beraca é onde nós estamos hoje, é onde você deve estar. Se você não está nele, eu convido você a se deslocar para o vale de Beraca, que é o vale de louvor e de bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. A nossa pergunta: quem será você depois que essa crise passar? Você será uma pessoa melhor? Uma pessoa mais feliz? Uma pessoa mais experiente com Deus? Como você vai tratar as coisas de Deus daqui para frente? Você que talvez esteja vendo que não tratou de maneira adequada as coisas de Deus, como está a sua experiência com Deus? Como você tem procurado se relacionar com Deus? Será que esse momento, o momento da crise, não é um momento de você repensar, para você pegar essas lições aprendidas? Toda crise tem uma origem, toda crise tem lições aprendidas que nós devemos colocar em prática depois. E eles então voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aqui então, nessa palavra, nós temos algumas perguntas. O que houve antes do vale de Beraca? Houve esse ataque militar contra Judá, contra Jerusalém. Quantidade imensa de militares inimigos iriam invadir a cidade. Quem foi determinante para superar a crise? Quem foi? A liderança de Josafá, porque ele tinha um sentido maior da vida, o sentido das coisas espirituais. É esse sentido que nós não podemos perder nunca. O sentido da vida espiritual, o sentido de que nós estamos sendo cuidados por Deus, de que em Deus nós temos recursos, que dele vem a nossa provisão. Esse sentido estava no coração de Josafá e ele influenciou todo o seu reino com essa conduta. Ele foi determinante para essa vitória que veio diretamente de Deus. O que eles passaram a ser depois da crise? Pessoas abençoadas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Saíram melhores daquela crise. Então, concluindo, toda crise produz mudanças. O resultado vai depender da sua atitude enquanto passa por ela. Como você vai sair de tudo isso? Você vai sair melhor? Ou você vai sair fracassado, derrotado, afastado da igreja, perdendo a sua fé, perdendo a sua confiança em Deus, não tendo mais apreço pelas coisas de Deus? Como que você vai sair de tudo isso, achando que Deus te abandonou, que Deus te deixou?
Esses são os pensamentos de quem não conhece esse Deus verdadeiro. Quando a gente pensa que Deus nos abandona, que Deus nos deixa, e nós começamos a retroceder, é um pensamento mundano. Não é verdadeiro esse pensamento. Como você vai sair de tudo isso? Você vai sair uma pessoa melhor? Você vai sair uma pessoa mais experiente por Deus? Como você vai retornar à sua vida à normalidade? Você vai tratar melhor as coisas de Deus? Como que você está lidando com essa crise nesse momento é determinante para você já mostrar o que você vai ser depois dela. Como você está vivendo esse momento de crise dentro da sua casa, dentro da sua família. Infelizmente, alguns estarão até se separando do casamento. Alguns estarão tendo tristeza de ver seus filhos não mais como amigos, mas como inimigos, por causa das brigas dentro de casa, por causa do maltrato dentro de casa, por falta de paz, por falta de alegria, por falta de satisfação, porque não estão conectados nas coisas de Deus, porque não estão ligados nas coisas de Deus. Então, todo tipo de problema é potencializado dentro de casa e os problemas serão muito grandes depois. Mas não é isso que nós desejamos. O que nós desejamos é que você olhe para o exemplo de Josafá, que naquele momento de crise ele encontrou o sentido de como sairia daquela crise. O sentido ele encontrou nas coisas de Deus, na vida espiritual, na oração, na palavra revelada, na confiança, na fé. E depois então o Senhor pelejou por ele e pelo seu reino. A mesma coisa nós estamos aqui também colocando isso em prática hoje. O sentido de estarmos aqui é para que reflitamos, que nós pensemos nas coisas que Deus tem feito por nós. O mesmo Deus que agiu sobre a vida de Josafá é o Deus que age hoje sobre nós. É o Deus que mantém a sua palavra e não muda. Você só precisa ter essa postura de encontrar o sentido maior de tudo isso. O sentido maior de tudo isso é que você aprenda, que você cresça, que você glorifique o nome de Deus, que você mesmo diante dessas lutas e dificuldades, você abra os seus lábios, você glorifique o nome do Senhor, porque quando nós estamos louvando o nome do Senhor, quando nós estamos cantando mesmo diante das crises, o Senhor peleja por nós. Assim foi com a experiência de Josafá. Como você vai sair dessa crise? Como você vai estar depois de tudo isso? Pense na árvore que é açoitada pelo vento. Quanto mais vento, mais forte se torna a sua raiz. Você é essa árvore que o vento está batendo. A sua raiz precisa se aprofundar para se tornar mais forte, para suportar esse tempo de dificuldade. Você precisa se manter firme, confiando, tendo o sentido maior da vida que está nas coisas de Deus, na palavra e na revelação. Como foi importante a palavra de Jaziel. Levantado pelo Senhor, aquele Espírito falou ao coração de Jaziel, e aquela palavra foi tranquila para todo mundo, dizendo: essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor. A mesma coisa nós declaramos hoje também. Essa batalha que nós estamos vivendo hoje não é nossa, essa batalha é do Senhor. Essa batalha pertence ao Senhor. Confie no Senhor. Tenha tranquilidade no Senhor. Louve ao Senhor a despeito das lutas e dificuldades, porque Ele está trabalhando, Ele está agindo e cuidando daqueles que creem, daqueles que confiam nele. Se não bastasse essa experiência de Josafá, tem a experiência de Viktor Frankl, que é uma experiência real. Alguém que passou pelos campos de concentração e determinou no seu coração encontrar o significado daquelas coisas e trabalhar aprendendo sobre aquelas coisas para vencer aqueles tempos difíceis. E ele conseguiu sobreviver, porque ele encontrou o sentido, e o sentido maior é que você confie em Deus. Que nesta manhã você saia daqui com essa certeza de que Deus tem algo realmente maravilhoso para todos nós. Ele continua sendo o mesmo, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. O mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje e vai continuar cuidando da sua vida e do seu coração. Como você vai sair? Quem você
será depois que essa crise passar. Vai depender muito de você encontrar o sentido. E o sentido é esse que foi indicado por Josafá, é esse que foi exemplificado na vida do Viktor Frankl. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça nesta manhã. Amém? Graças a Deus, chegamos a esse momento conclusivo. Queremos agradecer a presença dos irmãos aqui, agradecer aqueles que estão acompanhando online, os amigos também que compartilharam conosco desse tempo. Muito obrigado aí pela companhia, que Deus esteja cuidando da sua vida, suprindo as suas necessidades e abençoando também o seu coração e a sua família. O nosso modo de terminar o culto é cada lar um tempo, cada reunião um culto, mas uma só é a nossa igreja. Vamos falar juntos? Cada lar um tempo, cada reunião um culto, mas uma só é a nossa igreja. Nós vamos orar nesse instante. O pastor Gilberto estará aqui para fazer a oração final, e eu quero então lembrar antes da oração que logo mais 17h30 tem a Escola Bíblica Dominical online dos jovens e adolescentes. 19 horas tem a reunião nos lares. Não se esqueça de mandar foto da sua casa, da sua família, para que a gente possa colocar no boletim, e dessa forma a gente está interagindo. Pelo menos a gente está vendo um ao outro aí pela foto, né? Enquanto a gente não pode se congregar aí plenamente, vamos fazendo desse jeito. Pastor Gilberto então estará orando nesse instante, concluindo esse culto abençoado, que Deus possa fortalecer e abençoar a sua vida. Lembrando que após a oração, após o culto, nós teremos uma reunião com os irmãos do corpo diaconal aqui. Amém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, na Tua presença estamos, Senhor, nesta manhã maravilhosa, e louvamos e bendizendo o Teu santo e bendito nome, pelo privilégio, meu Pai, de estar na Tua casa, juntos em um só corpo, louvando e glorificando o Teu santo e bendito nome. Pai querido, nós Te louvamos, não só porque estamos no vale, enfrentando tantas lutas, Senhor, mas louvamos o Teu nome, porque no meio deste vale Tu estás com Teus filhos, Senhor, nos dando segurança e a certeza da vitória. Nós Te louvamos, Senhor, porque no meio deste vale Tu tem levantado homens, Senhor, revestido pelo Teu poder, para profetizar a Tua palavra e garantir a prosperidade na vida do Teu filho. Pai querido, o mundo hoje, Senhor, lança diante da humanidade, Senhor, tantas maldições em nome deste vírus, mas nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens transformado estas maldições em bênção na vida daqueles que esperam em Ti. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua igreja, porque enquanto o inimigo, Senhor, nesta batalha tentou calar a boca do Teu povo, foi no meio destas batalhas, Senhor, que Tu levantaste os Teus grandes e verdadeiros guerreiros e guerreiras que lutam, Senhor, para a propagação da Tua palavra, Senhor. Pai querido, o mundo pode estar em caos, o mundo pode nos cercar com a guerra, mas nós sempre temos a paz, porque temos Jesus como um que é eterno Salvador de nossa vida. Pai querido, que Tu continue, Senhor, em meio a esta pandemia, sustentando, Senhor, o Teu povo, com Tua santa e poderosa mão, fazendo-nos, ó Deus, a cada dia, abrirmos mais e mais a nossa visão, para mostrar para o mundo, Senhor, que as dificuldades separam o povo através dos corpos, mas Tu, ó Deus, tem poder para unir, Senhor, toda esta humanidade através da Tua palavra e do amor em nossos corações. Que esta manhã, Senhor, continue sendo uma manhã de bênção na vida de todos nós que esperamos tanto em Ti. Te rogamos, Senhor, em especial, por cada pastor, Senhor, que tem levantado em meio a essa dificuldade. Te louvamos em especial pelo ministério desta igreja. Que a cada dia, Senhor, Tu sustente esta liderança com Tua santa e poderosa mão. Eu nessa do Senhor, possamos dizer que somos sempre vencedores em nome de Jesus. Que esta manhã, Senhor, Tu continue estendendo a Tua bênção sobre todos os Teus filhos, Senhor, em toda a face da terra. Em especial, Senhor, Te rogamos pelos nossos governantes, que Tu, ó Deus, envie homens e mulheres de Deus para orientá-los quando forem precisos, Senhor,
para que eles possam se conscientizar que no meio deste vale, tu estás conosco, e aquele que espera em ti, ele sempre obtém. Que possamos, ó Deus, a cada dia, buscar o teu reino em primeiro lugar, e a tua justiça, e ter a certeza de que tudo o que for preciso para o bem-estar dos teus filhos será acrescentado em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esta grande mensagem que nos deste nesta manhã. Que a cada dia, Senhor, possamos nos prostrar diante de Ti como verdadeiros adoradores e agradecer, Senhor, a cada dia, por cada dia vivido, pois sabemos, Senhor Pai, que são milagres que não se repetem. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém.